Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Ou então vamos dar continuidade a essa série de programas, né, do Universo da Música. Nesse programa aqui, programa 17, vamos falar sobre a Baixa Idade Média, século X, que vai mais ou menos entre o século X e o século XV. E vamos tentar focar os principais pontos, os principais aspectos. Cada um dos aspectos poderia gerar uma série, uma outra série. Como eu já venho dizendo desde lá do começo, cada tópico que eu trato, cada programa que eu trato, geraria uma série de outros programas, cada um dos programas. E dentro do programa, dependendo do tópico, dependendo do aspecto, né, do item que a gente está tratando, aquilo geraria uma nova série, uma outra série. Então vamos aos principais aspectos que eu reuni, alguns pontos importantes aqui dessa Baixa Idade Média, né? Fica entre o século X e XV. Vamos lá então. Bem, alguns itens são importantes e eu queria exatamente focar aqui. Um dos aspectos desse período em relação à música é que começa a surgir o orgânum, né? Como técnica de composição e criação que surge nesse período e que vai dar base, vai dar início à polifonia, né, a técnica do contraponto, né, que vai surgir as várias vozes. Aliás, em relação às várias vozes, eu traço um paralelo sobre isso no meu livro Música, Cultura e Sociedade. Eu traço um paralelo exatamente porque há uma analogia entre o que aconteceu aí na Idade Média em relação à música e em relação aos outros setores da vida social, na área da política, da economia e do direito. E eu faço uma analogia. Daqui a pouco seguiremos nisso. Mas eu queria dar continuidade aqui dizendo o seguinte, que o orgânum que surge aí é na realidade a diafonia que começa a abrir vozes, né? Como diz aqui o nosso, eu já citei ele várias vezes, que é o Ray Bennett. Ele vai, como todos os outros historiadores da música, né? Todos os historiadores da música vão falar basicamente as mesmas coisas, né? Coisas às vezes focando aspectos mais sociais, alguns são mais sociológicos, outros são mais antropológicos, outros se preocupam mais com datas. Vale a pena fazer uma pesquisa dos historiadores da música em geral, para a gente poder ter um apanhado mais apurado dos processos históricos da música, tá certo? Então, o que surge aí na Idade Média, nesse período entre o século X e XV, já vinha surgindo, né, mas principalmente a partir daí, é o orgânum paralelo, a partir do século IX, mais ou menos, que eu já vou focar aspectos mais importantes do século IX+, que é o final aí da Alta Idade Média, começo da Baixa Idade Média. Posicionamentos históricos da Alta Idade Média, Baixa Idade Média, isso aí é um posicionamento dos historiadores posteriores, obviamente, né?
que vão dividir aí a Idade Média em dois grandes períodos para poder estudar melhor e tal. Então não existe essa divisão e tal. O que existe é o seguinte, é que são marcos importantes. Então o século IX determina um marco importante e que vira o processo, né, a vários níveis. Daí porque essa divisão da história. Surge então aí, nesse período, organo paralelo, organo livre, organo melismático, e um pouquinho depois, já no século XII, então é um processo que vai entre o século IX e XII. No século XII surge o organo de Notre Dame, que é aquela catedral famosa, que agora entre 2018 e 2019 pegou fogo, né, foi incendiado, que é um patrimônio histórico da humanidade, né, a Catedral de Notre Dame. Ela foi construída nesse período mais ou menos, e tiveram dois autores, compositores importantes que atuaram nessa catedral e que eles renovaram a música também. Eles estão na história, que é o Leonin e Perrotin, leoninos e perotinos, né, em latim. Eles são dois caras importantes. Mas veja bem, só isso aqui, só para falar de Leonin e Perrotin, eu precisava de um programa. Então, só para falar do organo, precisaria de um programa, né? Por isso que eu estou dizendo que esse programa aqui é um índice geral de várias coisas que aconteceram aí. Vou repetir, cada programa meu geraria outros tantos programas, cada um desses programas. Tá? E aí, para desdobrar isso, só futuramente, se for o caso, se for do desejo daqueles que aqui me seguem, né? Muito bem, então, aí nós temos o organo. Mais para frente surge o descante, a cláusula, vão surgir os motetos e por aí, mas aí já estamos avançando, né? As danças e canções medievais surgem aí, enfim. Isso citando Roy Bennett. A música popular, né, já pelo século XII mais ou menos, ela passa a ter um registro cabal histórico importante, porque surgem os trovadores, né, os trouvères, né, os troubadours, né, que é na França, né, no sul e no norte da França. Surgem também os dramas litúrgicos, os autos, né, tudo aí no século XII. Aliás, os dramas litúrgicos que saem de dentro da igreja para a rua é que deu origem às procissões dos nossos dias, né? Essas procissões que ainda a Igreja Católica ainda pratica até hoje e tal, vem daí dos dramas litúrgicos do século XII. E esses dramas litúrgicos do século XII vão dar base ao teatro que vai surgir mais tarde, que é o teatro a partir da ópera, que vai surgir, isso já nós vamos chegar lá, que vai surgir já no comecinho do século XVII. Né, os primeiros teatros de ópera e tal, porque a ópera, todos nós sabemos, é um mix, né, é a mescla, é uma mistura da música com o teatro, né, porque os atores, eles interpretam personagens cantando, né, essa é a característica básica da ópera. Bom, um outro item que eu queria citar, colocar, eu falo sobre a organologia. Como é que estava a organologia, né? Veja o programa 8, que eu trato da matemática e organologia. Organologia, recapitulando, é a classificação dos instrumentos musicais, como os instrumentos musicais vão se constituindo ao longo do processo histórico, e isso remanesce, vem desde lá da floresta, da mais antiga humanidade que se possa imaginar, né? Esse processo já vinha se caracterizando. Como é que era a tecnologia nesse período para poder construir os instrumentos, né? Sabendo que todos os instrumentos sempre tinham a construção sempre em função de fins religiosos ou ritualísticos ou até divertimento mesmo, né? Você tem mais de uma característica de criação musical, né? De produção musical de uma sociedade, de um povo e tal. A gente já sabe disso. Como é que era a organização social, política e econômica? E que essas organizações têm a ver com a criação musical? A organização social aí, nesse período, era estamental, né? E por conseguinte a política era organizada por quem está no ápice da pirâmide, aliás como até hoje. Mas quem estava no ápice da pirâmide aí nesse período era a Igreja Católica. E abaixo dela vinha os senhores, os monarcas,
né, os reis, né, e abaixo dos monarcas os nobres, por aí afora. É só olhar a pirâmide aí, né? E a organização econômica era fundada no quê? Baseada no quê? Era agrícola, né? Agrícola. Basicamente, as pessoas eram basicamente campesinas, né? Então você tinha aí nessa pirâmide social uma que é estamental. Você tem faixas de classes sociais, né, que vão dentro de uma hierarquia e que não tem mobilidade social, né? Exatamente o que vai promover a Revolução Francesa, em tese pelo menos, a partir de 1789, chegaremos lá, é exatamente isso, a possibilidade da mobilidade social. Veja bem, esse caráter de você ter uma sociedade com várias classes e tal, quer dizer, que não é classe, que é estamento ainda, né? A sociedade de classes ainda não surgiu, né? Isso determina o caráter não só da música, mas de todo o processo de produção dessa sociedade. Porque o que determina mesmo, nós vamos voltar nisso depois, acentuar melhor, o que determina o destino, o presente e o futuro de uma sociedade, e seja qual for um grupo humano, as características gerais desse grupo humano, dessa sociedade, desse povo, é o modo de produção. Então é o modo de produção dessa cultura humana, vamos chamar de cultura humana, fica melhor, porque cultura humana vale para tudo, desde pequenos grupos até grandes sociedades. São culturas humanas, né? Distribuídas aí pelo planeta. Então o mundo conhecido era assim, essa Europa central aí, né, mediana aí, parte da Europa oriental, Europa ocidental, Europa oriental, e você tem aí o norte da África, né, que tá próximo ali da Europa. Então esse é o continente mais assim, que era o continente dos impérios, né, que se constituiu aí nesse período. Muito bem. Agora, como se dava a propagação da música nesse período, né? Você tinha basicamente o que? A igreja, né? Os fiéis da igreja, né? E aí nós estamos falando do cristianismo, né? O cristianismo, já vimos isso nos programas anteriores, o cristianismo é o fundador aí dessa nossa civilização ocidental, né? Está aí até hoje, né? O cristianismo firme e forte. E os trovadores eram, pelo que a gente sabe, os trovadores eram basicamente aqueles que faziam o fluxo entre uma província e outra, entre uma aldeia e outra, e levavam a música de um lugar para o outro. Eles eram uma espécie de repórteres daquela época. Os trovadores, eles faziam muitas artes ao mesmo tempo, e isso foi se estilhaçando ao longo dos séculos, onde você tem hoje. Isso é uma coisa importante, porque os trovadores, na realidade, eles eram um agregado de várias atividades e de várias capacidades artísticas. Então, o ator seja de teatro, ator seja de circo, como o Cirque du Soleil, por exemplo, o cantor, compositor, o jornalista, tudo isso, né? Tudo isso vem de lá dos trovadores, que se estilhaçou ao longo dos séculos e depois separou atores, né, compositores, músicos, artistas de circo, artistas de teatro, jornalistas. Então isso se separou, e aí é que nós temos as artes hoje todas aparentemente distintas, né, que parecem que não vieram do mesmo lugar, né, mas o trovador ele aglutinava todas essas capacidades ao mesmo tempo. E existiam várias, mais de um padrão, de uma categoria de trovador, né, depois nós podemos voltar nisso também. Uma analogia que eu quero fazer das várias vozes, da polifonia, e em relação às outras artes, inclusive em relação ao direito, que eu falo no meu livro, da página 179 do meu livro Música, Cultura e Sociedade. Então, na minha obra, Música, Cultura e Sociedade, eu faço uma analogia sobre
as várias vozes que aconteciam nesse período da Idade Média. As várias vozes na música, né, conforme vimos a partir do organo, foi abrindo vozes e tal. E faço uma analogia com o direito a partir de um trabalho do professor Eduardo Bittar. Ele vai dizer: se a vida medieval era orientada, inspirada, movida e motivada por certa presença dos olhos de Deus que vigiava o seu rebanho permanentemente, que tudo perscrutava e que estava presente em tudo, em todos os momentos, e determinava até mesmo o fundamento da lei, se a vida medieval e a vida jurídica se inspiravam e se fundavam sob movimentos ideológicos estritamente categorizados, a partir do movimento ideológico cristão, nós teríamos então, a partir da modernidade, uma dessacralização desses fundamentos. E aí ele vai fazer um paralelo que é o seguinte: que direito nós tínhamos na Idade Média? Quais eram as categorias do direito e como o direito se organizava antes da modernidade? Né? Um direito disperso, um direito difuso, um direito confuso à luz dos iluministas. Como era a música, em várias vozes. E depois nós vamos ver lá na frente o que acontece com a centralização, tanto do direito quanto das vozes, e nos outros setores das artes também cabe uma boa análise em todos os outros setores. Então, exatamente porque há um só tempo em que as fontes eram dispersas, vigia o direito canônico, que era promulgada pela Igreja, pelas bulas papais, pelos editos papais, que basicamente tinham inspiração nas ideologias cristãs, que se fundavam em uma ordem teológica de explicação do mundo em um universo de valores, assim se fundava. De outro lado, você tinha outras fontes do direito, o direito romano, que é o mais antigo, que é de onde se baseia o direito até hoje, vigoravam à época, e do outro lado, as leis válidas dentro dos limites territoriais de certos reis ou imperadores. O outro direito era o direito que valia dentro dos limites e dentro das condições de poder, sempre limitadas, do senhor feudal. Então tinha aí 5, 6, 7 fontes do direito aí, ao mesmo tempo, que é o mesmo que aconteceu com a música. Porque a música aí, ela dá origem aí à polifonia, que vai aumentando, que são as várias vozes que acontecem ao mesmo tempo. Agora, partiu de uma voz só, a monodia cristã, e foi ampliando as vozes, ampliando, até que explode lá na Renascença. Chegaremos lá. Eu vou retomar um pouco esse assunto. Porque haverá lá, já na Renascença, quando surge a Era da Razão, nós vamos ver isso mais adiante, surge a Era da Razão, uma centralização dessa coisa. Vai ter um códex só. Vai ter. Então, a música também, ela se torna homofônica. Com uma defasagem aí no tempo, mas se torna homofônica, que é o que nós praticamos até hoje. Uma melodia principal acompanhada por uma harmonia. Eu vou explicar isso melhor nos próximos programas. Vale a pena seguir os programas. Mas eu queria que a gente tivesse essa ideia analógica, porque as coisas não acontecem separadamente, está tudo entrelaçado. Ao desenvolver esse trabalho aqui de música, cultura e sociedade, ao longo das décadas, estudando as várias histórias, eu pude perceber o entrelaçamento e como uma coisa acompanha a outra, nem que seja defasado no tempo, mas acompanha. Um ponto importante aí é quais são os pensadores, né, que estão influenciando na vida social, política e econômica, por conseguinte na vida cotidiana e musical, através dos teoristas e tratadistas da música. Né? E como que o povo está processando música? Nesse ponto, a população em geral, a música popular em geral, já está altamente influenciada pela sistemática musical litúrgica da Igreja Católica, né, por aquele sistema de 8 modos e tal, altamente, que é o que eu vou ler a seguir. Antes de seguir, eu gostaria de citar aqui um autor super importante, que eu já falei sobre ele, Otto Maria Carpo. Ele tem uma obra muito interessante, fascinante, e entre elas a história da literatura ocidental. E lá ele diz o seguinte: a civilização antiga baseava-se no comércio livre entre os países mediterrâneos, e considerando-se a precariedade dos transportes terrestres, eram os caminhos marítimos de importância vital.
Ocorre que o fechamento do Mediterrâneo interrompeu o comércio marítimo e o comércio nos caminhos terrestres tornou-se mais precário do que nunca. A troca de produtos manufaturados cessou e as aglomerações humanas viram-se obrigadas a produzir em autarquia perfeita aquilo que precisavam. Agora um ponto aqui importante. Aristocratas e servos não eram os únicos componentes dessa sociedade, né? Como vimos lá no estamento. Havia também vagabundos sem lar nem categoria social. E entre eles vão surgir os futuros negociantes e capitalistas. Vejam só. Então nós precisamos fazer um estudo apurado do processo histórico para ver as origens reais do que nós vivemos hoje, do nosso presente. Tão glorificado, né, por certos setores da sociedade, né, não por acaso, mas vejam só de onde vêm os capitalistas. E aqui ele fala com isenção, né, não tem partidarismo nenhum, porque este senhor aqui, Otto Maria Capô, foi um profundo estudioso das questões da música e da literatura, das artes em geral, e ele, posso garantir que ele é tanto respeitado pelos atuais, vamos dizer, progressistas como conservadores, né? Eu já vi ele sendo citado por autores altamente conservadores. Bom, eu queria citar mais adiante agora um dos autores que está numa obra muito interessante, a obra da Cambridge. São vários autores, é uma coletânea, e entre eles tem um autor aqui, que é o David Cohen. Ele diz o seguinte: a base da maior parte da instrução musical, pensamento e atividade do mundo ocidental é uma conceituação particular do tom, né? Conhecemos que é o sistema que vai montar o sistema musical. Conhecemos as notas musicais como entidades sonoras distintas, especificadas pelo nome, e as representamos mentalmente como uma série de pontos que ocupam posições superiores ou inferiores, demarcadas periodicamente em um contínuo bidimensional imaginário, quase espacial e verticalmente alinhado. Essas conceitualizações do pitch, ou do sistema escalar intervalado, têm suas origens finais na teoria musical da antiguidade grega. Mas, como já vimos, né? Mas o sistema de escala particular que usamos é o resultado de uma longa história, por isso que eu estou citando, na qual os desenvolvimentos mais cruciais ocorreram nos séculos 9 e 11. Então, esse autor aqui, deste capítulo, desta obra de Cambridge, David Cohen, ele coloca o século IX como um século importantíssimo para a música que temos hoje. Ele vai dizer: os desenvolvimentos musicais desse período, que faziam parte do movimento cultural mais amplo, conhecido como Renascimento carolíngio, porque esse período do século IX é do Império Carolíngio, né? Ou Renovatio, são fundamentais para toda a história subsequente da música ocidental. Eles incluem a modelagem final do dialeto de canto gregoriano e a invenção da notação neumática principal, precursor da notação pessoal, e com estes a colocação da fundação da teoria musical ocidental. Foi nesse período que se estabeleceu um sistema de escala e o desenvolvimento de uma teoria modal sistemática, ou científica. Estes foram resultados de um processo complexo que ainda é mal compreendido, mas que envolveu claramente a integração de vários elementos díspares. Primeiro, era o repertório ainda em evolução das melodias de canto gregoriano, né? A atualidade concreta da canção litúrgica, que era a pedra de toque constante e o objeto final de toda a construção da teoria. O segundo ponto foi o sistema de 8 modos, que nós já vimos, nós já conhecemos, usados pela igreja, aquele sistema, para classificar e organizar os corpos, né? O terceiro ponto compreendeu vários conceitos, construções e procedimentos de análise adaptados dos antigos harmônicos gregos, o estudo científico dos componentes do tom da música, que é o pitch propriamente dito, né? As notas, intervalos, escalas, modos, transmitidos aos carolenses, né, do Império Carolíngio, por um número de escritores medievais, romanos e antigos. Este corpo de conhecimento, chamado em latim de ciência ou arte da música, né,
pode ser chamado de a tradição harmônica. Tá? Os cantores estudiosos carolíngios consideraram como tarefa integrar todos eles, usando cada um para iluminar os outros. Havia uma motivação prática para isso. Então, a consciência de que uma compreensão mais sistemática e racionalizada da tradição do cantus promoveria a uniformidade litúrgica que sempre foi um ideal dos monarcas carolíngios e do clero superior, assegurado uma transmissão mais precisa do sagrado tradicional, enfim, as melodias, né, e um desempenho mais disciplinado e uniforme deles. Eu queria ainda, para finalizar, citar aqui o que eu já citei antes, o Edson Frederico, naquela obra Breve História da Música, que ele vai só acentuar o seguinte: olha, o século XI, XII, aí, demarca, conforme podemos ver no mapa, demarca a ars antiqua, é a ars antiqua, basicamente, até o século XIII. E a tal da ars nova vai surgir já no século XIV, que já vai preparar para a Renascença, né, que a gente chama de Renascença. Lembrando que essa Renascença que a gente estuda como tal é a grande Renascença, porque tem as renascenças anteriores, conforme alguns autores insistem nesse ponto. Bom, hoje eu vou parar por aqui e vamos continuar no próximo programa. Então, o programa 18, eu pretendo tratar no programa 18, dar uma geral sobre como é que era a situação da música nos outros continentes, nesse período todo da Idade Média, né? Como é que era? Então vamos lá. Até mais. Até o próximo.